A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Bom domingo para todos, Santa Missa para todos. Terceiro domingo do Advento, cor litúrgica, roxo. O evangelho que nós vamos ouvir, que você vai ouvir neste domingo, no Santo Culto da Missa, é de Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Estando João em sua prisão, ouvindo falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir? Ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide contar a João que ouvistes e que vistes. O que ouvistes e vistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurados aqueles a quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que foste ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio um mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Malaquias 3:1, né? Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco este evangelho e você vai ouvir no Santo Culto da Missa. Hoje, tomara que o seu pároco seja um pároco bem conhecedor das Escrituras, da interpretação das Escrituras, para que possa edificar os filhos da Santa Amada Igreja. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, eu vou focar apenas dois pontos desse evangelho. João Batista está preso. Manda seus discípulos ir perguntar a Jesus se ele é o Messias verdadeiro ou devemos esperar por outro. Presta atenção. Este capítulo 11 de Mateus dá a compreender aos seus leitores que João Batista não sabe quem é Jesus. A pergunta que eu faço é: quando João Batista foi preso, ele já tinha antes batizado Jesus, sim ou não? Sim. É óbvio que João Batista sabia que Jesus era o Messias. Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois João Batista, ele mesmo atestou, aquele que ele pudesse ver o Espírito descer, este é o Cristo. Este é o Messias. Este é o Deus vivo. Por isso, São João escreve que João Batista diz: eis aí agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista faz isso? Para que os seus discípulos não o sigam mais. Os seus discípulos não queriam seguir Jesus, exceto dois, André e outro. Segundo a tradição, Filipe. André, irmão de Pedro. Meus irmãos, o certo é que os discípulos de João Batista não queriam largar João Batista para seguir Jesus. João Batista disse: olha, eu não sou digno de desatar o sandálio a correia do sandálio dele. Agora, vocês que me ouviram,
A voz que grita no deserto é a ele que tem que seguir. Mas você sabe que um povo tem cabeça dura. E eles não seguiram. Continuavam com João Batista. Por isso, João envia eles a perguntar, para que Jesus, que é Deus e que sabe todas as coisas, pudessem dar aquela resposta. Eles voltam e contam a João. A narrativa não fala, mas certamente João disse: eu disse, desde o batismo, que é a ele que vocês devem seguir. Outro ponto que eu quero abordar nesse evangelho é a parte final do evangelho, que diz: nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Meus irmãos, como eu e você sabemos, João Batista é o último profeta veterotestamentário. Todas as pessoas do Antigo Testamento não eram salvas, porque não tinham o batismo e porque não tinham ouvido ainda a revelação que é o próprio Jesus Cristo. Mas Jesus faz uma comparação. O menor da nova aliança é maior do que João Batista, que é o maior do Antigo Testamento. João Batista foi o maior do Antigo Testamento. Porque quando Jesus faz a referência, nenhum nascido de mulher é maior do que ele, Jesus está dizendo que nenhum profeta veterotestamentário foi maior do que João Batista. Os protestantes fazem aquele grolô, os protestantes fazem aquela resenha mentirosa, escabrenha, para dizer, olha, João Batista foi maior de todos que nasceram de mulher. Então Jesus não tem mãe. Jesus é prova que Jesus é Deus e não tem mãe. Mas Isaías diz, a virgem dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A virgem é mãe do Deus conosco. Isaías 7,14. Então os protestantes estão contradizendo as Sagradas Escrituras se for pensar dessa forma. Se for apregoar como eles fazem, dessa maneira. O cerne é, meus irmãos, que o menor dos batizados da Nova Aliança é maior do que o maior do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Porque o menor do Novo Testamento, ele é batizado, ele é evangelizado, é maior do que João Batista, que não foi batizado, porque é veterotestamentário, porque faz parte da Antiga Aliança. Para vocês fazerem menção do significado. Por isso que eu resolvi abordar só esses dois pontos. Primeiro ponto, vamos relembrar, João Batista sabia quem era Jesus, mas seus discípulos não, porque continuavam ainda apegados a João Batista. Não obedeceram quando João Batista disse, olha, é a ele que vocês têm que seguir. Por isso manda eles mesmo comprovar, ver com seus olhos e ouvir da boca do próprio mestre. E agora está aqui a explicação porque nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. Até mesmo Jesus, que nasceu da mulher, a Virgem Maria, de uma mulher, João Batista seria maior do que ele, se fosse assim, da maneira que o protestantismo tenta explicar, ou melhor, que o protestantismo deturpa. Não, é para falar que ele é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Mas o menor da Nova Aliança é maior do que ele. Estão compreendendo a coisa? Estão entendendo como é que é o cerne desse evangelho? Então, meus irmãos, abordando e mostrando, João Batista é aquele que vem com o espírito e a unção de Elias. Elias, profeta do deserto. João Batista, profeta do deserto. Elias, eu já fiz as comparações, os estudos de apologético sobre os dois personagens, para desmascarar o espiritismo que diz que João Batista é a reencarnação de Elias. E eu provo que João Batista não é a reencarnação de Elias, porque a própria Sagrada Escritura diz que João Batista viria com o espírito que habitava em Elias, ou seja, com o espírito de Deus que estava sobre Elias. Elias, profeta da água e do fogo. João Batista, profeta do fogo, fogueira no deserto.
vai para as águas para dar o batismo de penitência àquele povo. Então, as duas comparações, as vestes de pele de camelo e andava com uma faca, não é? O profeta Elias, do mesmo jeito, João Batista, com roupa de peles de camelo. Então, meus irmãos, para mostrar que se cumpriu o que disse Deus pelo profeta Malaquias: antes que venha o dia do Senhor, enviarei à frente um mensageiro para preparar, enviarei o profeta Elias para preparar o caminho do Senhor. Veja que em tudo ele foi semelhante a Elias. Não é a reencarnação de Elias, não é Elias fisicamente, carnalmente falando, mas a unção que estava ali em Elias. Aquilo que pediu Eliseu, quando Elias disse: antes de eu ser arrebatado, me pede alguma coisa que eu te dou. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti, do Espírito Santo. Por isso Eliseu fez muito mais milagres, muito mais graças, foi muito mais poderoso na presença do Senhor, a ponto de seus ossos ressuscitaram morto. Está lá no livro de Reis. Veja, Eliseu foi maior do que Elias, não em profecia, mas em poder, em graça e milagres. Não em poder sobre as águas, sobre o fogo e sobre a evangelização e ser boca de Deus. Mas Eliseu foi mais em realização de milagres, ressurreições, multiplicações, homem que teve muito mais unção do que Elias. Não a profética, mas em milagres. Então, meus irmãos, eu espero que você vá à Santa Missa neste domingo, dia do Senhor. E que você, na Santa Missa, quando for no ato penitencial, você se ajoelha e passa todo o ato penitencial batendo no teu peito, pedindo perdão pelos teus pecados. Claro, pecados leves, porque os mais pesados têm o sacramento da confissão. No momento da consagração eucarística, quando o padre disser: mandai vosso Espírito para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue, que o sacristão toca a sinetinha, você se ajoelha. E só vai se levantar quando ele começar aquela oração: por Cristo, com Cristo e em Cristo, em sinal de penitência. Não só hoje você vai fazer, mas todos os domingos, todas as missas que você vai durante a semana. E outra, você vai se ajoelhar na bênção final para receber a bênção. Faça esse gesto de piedade. Piedade para com você e de penitência pela conversão dos pecadores. Inclusive este que vos fala. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bom domingo a todos. Santa Missa para todos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.